Vamos falar sobre jogos educacionais. Jogos educacionais e gamificação. Gamificação é aquela ideia de trazer o contexto do jogo com a lógica, a dinâmica do jogo para o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, no processo de ensino-aprendizagem, o aluno vai ter o feedback imediato da sua aprendizagem naquele determinado assunto. Tá. Então, gamificação na educação. Lembrando de um exemplo, quando eu estava na 4ª série, numa escola de ensino tempo integral, nós estávamos com dificuldade para aprender redação. A professora fez uma proposta. Cada aluno, na semana seguinte, tinha que levar um caderno para a escola. E o caderno ia se chamar caderno de redação. Ali, cada semana ela levava um assunto diferente, ou uma imagem, ou um texto e colocava no quadro. Ali a gente olhava para aquela imagem ou texto, cada aluno fazia a sua redação. A professora levava para casa, corrigia as redações e aquela redação que tivesse melhor escrita, melhor elaborada, com menos erro de crase e pontuação, essa redação era escrita no quadro e toda a turma ia copiar a redação do colega. E assim todo mundo queria fazer redação, porque todo mundo queria ver sua redação escrita no quadro, depois posta no caderno. E assim a professora fazia. Na segunda-feira à tarde era o dia mais esperado. Que toda a turma ficava esperando para a professora postar, escrever a redação no quadro. Assim, quando ela escrevia a redação no quadro, ela perguntava para o aluno, para o autor da redação: você está vendo algum erro aqui? Se tivesse vendo algum erro, ele falava, e ali no quadro corrigia. Como depois de perguntar ao aluno, ela perguntava para a turma: vocês estão vendo algum erro aqui? Ou concordância? A turma respondia. Depois ela mostrava onde o erro. Quando ela perguntava, ela já sabia onde estava o erro. Ela mostrava onde estava o erro e ali junto com o aluno ela corrigia aquele erro. Ela corrigia junto com o aluno para que a redação não perdesse a identidade do aluno. Corrigiam o texto, a redação todinha, depois nós copiávamos aquela redação no nosso caderno com o nome do autor. Então todo mundo ficava esperando a sua redação. Até mesmo aquele que já tinha a redação já escrita, ficava esperando por esse momento de participar, de falar onde que estava o erro, de aprender, não para criticar o colega, falar que ele errou, mas para participar, porque a gente estava aprendendo coisa que a gente não sabia, a gente estava gostando de aprender daquele jeito. E assim, nesse processo de gamificação, aquele feedback que a gente recebe na hora, mostrar onde está o erro e ali ter a oportunidade de acertar e ainda receber o prêmio daquela atividade que a gente fez. Então, o processo de gamificação estava acontecendo ali na sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem. Nós, no final do ano, a gente estava ansiosos para chegar ao final do ano, para levar para casa o caderno e mostrar para os nossos pais a redação que a gente fez. E assim aconteceu. No final do ano, a gente pegou o nosso caderno, levou para casa e mostrou para o nosso pai a redação que nós fizemos.